Pessoal, boa tarde, né? Então, dando sequência à nossa eletiva, né? Hoje com o nosso convidado muito especial aqui, o nosso amigo Miro de Mello, baterista e agora vocalista da banda 365, certo? Miro, seja muito bem-vindo aí à nossa eletiva Bandas de Garagem. Agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Por ter se disponibilizado a participar desse projeto. Ok, Miro? Isso aí. Opa! Boa tarde, Franz. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite, o prazer é meu. Vamos prosear aí sobre a nossa história aí. Obrigado mesmo a todos aí. Isso aí. Ô, Miro, eu queria começar a falar com você, cara, sobre a sua infância, né, um pouco da sua família, onde você cresceu, como é que foi a sua infância, a sua adolescência. Na verdade, enveredar pelo mundo da música. Me conta um pouquinho pra gente aí. Tá, na verdade, eu sou aqui da Zona Norte de São Paulo, tá? No bairro do Mandaqui, próximo a Santana, tá? Eu nasci aqui em São Paulo, tá? Na Zona Norte. Enfim, cresci minha infância, minha adolescência. Eu morei aqui, moro até hoje praticamente, né? Eu me divido entre São Paulo e Poá. Hoje eu reencontrei a minha esposa depois de um namoro punk e 30 anos atrás. E há 7 anos a gente se reencontrou. E na época a gente namorava, eu com 19, ela com 14, na São Bento, onde que a gente se encontrava. E hoje eu me divido entre São Paulo e Poá, né? Enfim, mas eu sou da Zona Norte, cresci aqui, estudei aqui, fiz colégio, fiz ginásio, e depois do ginásio eu me enveredei aí para a música, né? Estudei um pouco de música, né? Que era o meu instrumento, a bateria, montei as minhas bandas, enfim. Fui tentar ser jogador de futebol na Portuguesa, que eu amo futebol até hoje, né? Não esses pernas de pau que estão aí hoje, né? Mas a minha geração, né? Então, enfim, eu sou aqui de São Paulo, Zona Norte, cara. Ô, Miro, você falou que você tentou a sorte, então, antes de se tornar um músico, o seu sonho de infância era ser jogador de futebol. Sim, como é muito próximo o Santana aqui do Canindé, da Portuguesa, eu vivia lá fazendo teste, né? Então eu conheço toda a história da Portuguesa até onde ela, não que não seja grande até hoje, é grande até hoje, mas aquele time do famoso Enéas, enfim, muitos não conhecem, mas um time de 70 e poucos aí, que até dividiu o título com o Santos. Então, eu vivia fazendo peneira na Portuguesa, né? Meu sonho... E aqui, a próxima minha casa, tem um Salesiano, o Instituto Salesiano, onde eu jogava bola lá, né? Aí, até os 16, 17 anos, no final dos meus 16 anos, meu sonho, eu não saía enfim, de estádio de futebol, eu vendo jogo, mas sempre gostando de rock. Rock, a minha família foi sempre musical, né? Meus pais, apesar de ter vindo do Nordeste, meus irmãos, nós éramos em 5 irmãos. Na verdade, eu gostava de rock and roll, Led Zeppelin, Purple, Slade. Eu tinha um irmão que era muito fã dos Stones, dos Beatles. Outro gostava da Soul Music, que era James Brown. Mas minha família foi muito musical. Então eu tive influência de tudo, escutando. Meus pais adoravam música brega romântica, da José, Reginaldo Rossi, Cine Magal, Gonzagão também, meu pai adorava Gonzagão. Enfim, então minha família foi muito musical também, né? Aí eu enveredei pro punk, eu vi, como eu falei, no colégio eu encontrei em 78, 79 no ginásio, eu encontrei o fundador dessa banda aqui, nós vamos falar muito disso, o Adalto, né, que infelizmente a gente nos deixou esse ano também. E o que acontece? Quando eu vi aquele cara lá nos corredores, na hora do recreio, porque nós não éramos na mesma sala, eu falei, o que é isso? O cara tudo rasgado, cabelo loiro, tênis pintado, de vez em quando com skate também, ele chegava na escola com skate. Pô, imagina 78 um cara andando de skate. Aí eu me aproximei dele e falei, eu tenho uma banda punk, velho. Mas o que é punk? Aí eu já comprava a revista Pop, que era uma revista que falava de música nos anos 70, e tinha até o disco do Sex Pistols. Né? Mas eu não era um cara... Quando eu comecei a frequentar mesmo os ensaios da Lixomania, que eu comecei a ir nos shows e virei amigo do pessoal, do público, do pessoal que tinha banda, enfim, né? Que eu não entrei tocando, eu frequentei os salões e ia nos shows, eu fiquei fascinado com aquilo ali, era tudo que eu queria na minha vida, né, meu?
fazer um som, a cultura, o visual, você entendeu? Tudo me adentrou dentro de mim e falei, é isso que eu quero, e vamos para cima, né? E aí começou minha vida musical com Lixo Mania, né? Ô, Miro, então você está contando para a gente aqui que você vem de uma família. Quantos irmãos sua família, Miro? Cara, acredite se quiser, de 5 irmãos, Deus foi generoso. Aham. Só eu estou falando com você hoje, né? Caramba. Infelizmente, eu perdi 3 irmãos por violência urbana, tá? Você entendeu? Eu do coração, eu não morro mais, né? Infelizmente, perdi, foi 3 fatalidades, foi por assalto, tá? E de 5 irmãos, eu, o único músico, só ficou eu, cara. Da noite, das baladas, do Madame Satã, eu fiquei aqui para fechar a porta dessa parte dos meus irmãos, né? Então, eu tenho minha esposa hoje, né? Que eu moro com a Josi, que foi uma das primeiras moicanas de São Paulo. O apelido dela é Guararema, tá? Se um dia você viu o vídeo do Punk da Periferia do Gil, você vai ver uma moicaninha de 13 anos, tá? Ela, tá? Ela tá até num dos discos do Olho Seco, acho que é o rosto dela que é o selo. É a cara dela no disco do Olho Seco. E nós estamos há 7 anos. Perdão, estamos juntos. Ô, Miro, então, quando é que a música entrou na sua vida, assim, de verdade? A música quando você começou a tocar? Como é que pintou a ideia? Você tinha comentado do Adalto, né? Adalto, isso? Não, do rapaz aí do cabelo amarelo, da sua escola. O Adalto de Andrade. Na verdade, eu tentei montar uma banda, eu falei, comecei a montar uma banda com o Ticão, que tinha tocado no M19, que era uma banda aqui da Casa Verde, né? A banda do Zorro, um pessoal muito amigo da gente, né? E nós somos da Zona Norte, onde que tinha o polo do punk, né? A raiz do punk é aqui na Zona Norte de São Paulo. Então tinha na Carolina uma da primeira banda de São Paulo, o Resto de Nada, depois veio os Inocentes, aí o Lixo Mania aqui do Lausanne, o M19 da Casa Verde, e éramos todos amigos, tinha um ponto de encontro na São Bento, ou aqui num bar que chamava Ligeirinho, ou até em frente à minha casa, que chamava Escritório Punk. E o que aconteceu? Quando eu montei a minha primeira banda, com o nome de Guerrilha Urbana, os músicos eram muito bons. Eu já estava no conservatório, né? E depois de 3 meses montei a banda. Fiquei 3 meses tocando bateria assim, para aprender, ouvindo Sex Pistols, Stiff Little Fingers, Resíduos, The Clash. E a gente montou o Guerrilha Urbana. Só que tinha aquela coisa que você me perguntou antes. Pô, mas eles não criticavam que eu tocava melhor, tocava bem, solava. E o guitarrista do Guerrilha Urbana tocava muito bem. Ele falava, Miro, vai estudar batera que o cara do Sex Pistols estuda, o do The Clash, eles não tocam só bem, eles estudam mesmo. E aí eu montei o primeiro show punk pro Guerrilha Urbana estrear, que foi o show lá no Luso Brasileiro, eu produzi o show, pro Guerrilha Urbana fazer parte do festival, que foi o famoso show dos Cutunos, e ainda bem que a gente conseguiu, nós abrimos esse show, que foi Inocentes, Cólera, Olho Seco, Lixo Mania, Guerrilha Urbana, Lixo Mania com outro batera, não era eu. E o Guerrilha Urbana, só que o Guerrilha Urbana, a polícia chegou, né, fez uma pilha, querendo acabar com aquele movimento de rua, com toda aquela atitude, a repressão começou a vir para cima. Você pega 82, 81, 82. E o que aconteceu? Esse show não existiu, a polícia tinha mais ou menos uns 1.500 punks dentro do salão, a polícia chegou, colocou homem de um lado, mulher do outro, fez deixou um vácuo assim no meio do salão e fez todo mundo tirar o coturno e jogar no meio do salão, tá? E aí um pé do outro, fez uma pirâmide só de coturno, uma árvore de Natal de coturno. E devia ter o quê? Uns 500 coturnos ali, né? E aí acabou com o show, não deixou o show prosseguir. E aí não deu... E aí teve gente que saiu com 2 pés esquerdos, 2 pés direitos. Com certeza, quando eles foram embora, o meu coturno ia pra achar os coturnos. E aí foi tudo, não, era sempre assim, né, meu? Então o que acontece? E aí, no final de 81, eu estava na escola, o Guerrilha Urbana não deu sequência, e enfim, e eu estava lá na escola um dia, o mesmo cara que eu encontrei no ginásio, que era o Adalto, e eu já frequentava o show da Lixo Mania, já frequentava os shows das bandas, né? Eu ia nos salões ver
os shows, o som de fita, que na época era som de fita cassete, né? Não saía da Galeria do Rock. Eu trabalhava num banco que era na São João ali. Então, para mim, eu estava a uma quadra da Galeria do Rock. Então, eu tinha um contato direto do fim de semana, durante a semana. Enfim, e aí eu peguei e fui convidado para entrar no Lixo Mania. Porque o primeiro baterista, ele bebia muito, tomava muito vinho. E aí o cara arrumou uma namorada que era evangélica, ele se apaixonou e parou de beber e casou com ela e saiu da banda, por sorte minha, né? Aí eles foram no colégio e me chamaram para entrar no Lixo Mania. O Zu vai casar e a gente vai gravar um disco, cara. Você quer gravar um disco daqui a um mês? Eu falei, pô, eu quero entrar no Lixo Mania. Gravar um disco é uma consequência, né? E aí começou minha trajetória de gravar esse compacto aqui, ó. Que é o primeiro compacto punk, né? Que é o recorte, bem... Na época era bem precário, a gente mesmo que fazia os fanzines, tudo colado, xerocado, e fizemos esse disco, Violência e Sobrevivência, né? Retratando tudo o que acontecia no Brasil e no mundo, né? Essa capa é uma das capas mais maravilhosas da história do movimento punk mundial, né? Tanto que esse disco é disputado a dedo na Europa, tá? Nos Estados Unidos e na Europa, né? Porque na época saiu 1.000 cópias, ele acabou, assim, um mês e meio acabou, esgotou a edição. Ele saiu em 82, no mesmo ano do festival O Começo do Fim do Mundo, né? No Sesc Pompeia. E aí começou minha trajetória no Lixo Mania, né? Ô, Miro, eu ia perguntar para você, mas você até respondeu a minha pergunta. O festival O Começo do Fim do Mundo, ele foi depois do festival do Coturno aí, né? Sim, sim. Bem depois. A gente rodou muito por São Paulo, porque o que acontecia? Como a gente era muito precário, assim, o pessoal, muita gente desempregado, poucos trabalhavam, a gente mesmo fazia a nossa produção, por isso que veio esse faça você mesmo. Porque a gente não tinha verba para fazer alugar equipamento, então juntavam todas as bandas, e o alemão também, que era o Domac, que era vocalista da MAC, a gente locava o espaço, alugava equipamento, tá? E tocava, todas as bandas tocavam de graça, por simples prazer de estar mostrando a atitude, as músicas, as bandas, os fanzines. Então a gente alugava muito o Luso Brasileiro, que é aqui no Bom Retiro, tá? Que foi a casa dos punks de shows, né? Onde faziam festivais com 6, 7 bandas. Então a gente rodou muito em São Paulo para chegar no Começo do Fim do Mundo, né? Que daí já foi quando o Bivar chegou da Inglaterra na Galeria do Rock e viu que aqui em São Paulo tinha os punks, né? Já deu de cara com a gente, com o pessoal Clemente, eu, o Fábio, que tinha punk rock na galeria, né? E aí o Bivar foi um cara que foi o grande alicerce, né? Na verdade, o nosso paizão, que ele foi o cara que chegou na mídia, falou da gente, assim, sabe, até apaziguava algumas violência por parte da polícia, das pessoas que não queria que isso se alastrasse, né? A nossa música, a nossa atitude, a nossa cultura. E ele foi o idealizador do festival Começo do Fim do Mundo, né? Que marcou muito as nossas vidas, né? Até hoje, né? Ô, Miro, a Lixo Mania foi a primeira banda a lançar um disco, né? Sim. A lançar um disco. Você comentou com a gente que agora, há pouco tempo atrás, esse disco foi lançado no Japão também, né? Isso. Foi nos anos 2000, saiu até por intermédio do Ariel, hoje eu até toco com o Ariel, a gente faz um som, um grande amigo meu, ele falou que essa gravadora do Japão estava procurando os integrantes do Lixo Mania, que a gente tinha se dispersado, na verdade. Depois eu conto a história, eu montei o 365, e aí o pessoal se interessou em pegar toda aquela coisa crua dos primórdios das bandas do Lixo Mania e lançar num CD, tá? Que foi esse CD que saiu nos Estados Unidos e na Europa, no Japão e na Europa e nos Estados Unidos, na verdade, tá? Que um disco muito bacana, tá? Que conta todo o catálogo aqui é em inglês e japonês. Não tem esse disco no Brasil, tá? E aí, depois desse disco aqui, a gente voltou, ó, a gente tá novinho aqui, ó, era feliz e não sabia, ó, bem novo aqui no Lixo Mania, tá bem novinho. Aqui eu devia ter uns 18 anos. E aí, o que acontece? E a gente voltou depois de 20 e poucos anos por causa desse disco aqui, ó, que saiu e começamos a fazer shows de novo, né?
O Lixo Mania, mesmo paralelamente com o meu trabalho no 365, né? Então, é uma banda muito... O primeiro disco individual de uma banda, né? Isso aqui a gente pode se... A gente fala que é o caminho suave do punk rock, né? Porque pela capa, pela coisa, né? Esse é o Grito Suburbano, né? Ô, Miro, depois do Lixo Mania, aí a banda acabou, né? E Sim. surgiu aí o 365. Como é que surgiu Como é que Então, surgiu o 365? Conta aí pra gente, Emiro. então, vou contar detalhadamente, já com a violência, a repressão policial, a violência, até dentro do movimento teve, queira ou não queira, todo movimento que juntar jovem vai ter as confusões, né? As brigas das gangues. Então, teve 2 mortes na época, no movimento, que contribuíram também para todo esse pessoal que queria acabar com aqueles jovens, com aquela atitude, com o visual, com a música, e deu uma esfriada no movimento, né? Com a repressão vindo junto, né? Então, contribuiu. E aí o Fantástico fez uma matéria, no meu ver, bem criminosa, da Rede Globo, contando só o lado negro do punk, como se o punk não trabalhasse, punk não tinha pessoal estudado, professores, pessoal empresários envolvidos dentro do movimento punk, tinha suas gravadoras, como o Redus tinha a gravadora dele, a loja do Fabião, a Punk Rock, então só mostrou o lado negro, tá? Da violência, não havia droga, porque não tinha nem dinheiro para isso, as drogas eram o bombeirinho, né? Pinga com groselha, entendeu? Para se divertir. Era todo mundo adolescente, mas não tinha droga. E aí o que aconteceu? O Lixo Mania foi tocar no Fábrica do Som, que era um programa já com todo esse lance negativo, depois do Fantástico, muitos jovens perderam emprego por causa, aquilo, vocês são aquilo, tá? Eu quase perdi o emprego, eu trabalhava num banco estatal, na verdade. Trabalhava no Banco Meridional e trabalhava também, tá? Minto, eu trabalhava no Meridional e estudava também, para fazer o colégio. E aí o que aconteceu? Depois da matéria do Fantástico e outras coisas, teve uma confusão no dia da apresentação do Lixo Mania no Fábrica do Som, tá? Eu estava com medo de perder emprego. E o que aconteceu? Na hora da execução da música Massacre Inocentes, desse disco, muitos morrerão, saiu uma briga na plateia, saiu um quebra-pau na plateia, alguns punk com os hippie, quebraram um monte de cadeira e o programa saiu do ar, era ao vivo. Cara, depois disso aí eu falei para mim, eu não quero mais isso. A gente já não tinha espaço para tocar, já era mais um gancho para a gente retornar o programa de televisão, foi na TV Cultura. Aí eu saí dali determinado a montar uma nova banda de rock and roll com punk, com outro estilo, e fundei o 365. Fundei o 365 logo depois, praticamente 3 meses depois dessa gravação do Fábrica do Som. Havia uma casa aqui em São Paulo chamada Na Palme, tá? Que a Fernanda, que é hoje casada com o Dado, do Legião Urbana, era uma das programadoras, que era muito amiga do Bivar, e conhecia a gente. Aí eu estava na casa dela, eu comentei com ela que eu queria montar uma banda com número que desse um sentido, né? A coisa de ter o nome de uma banda, tem um sentido. E eu sempre gostei de número, banda com números. O Chu, 999, Chamei a 9. E ela pegou e sugeriu, por que você não coloca 365, que é os dias do ano? 365. Mas vai soar meio 365, vai soar meio estranho. Eu vou falar que vai ser 365, que a banda vai estar atuante cada dia do ano, correndo atrás do seu objetivo, do propósito de gravar um disco, de fazer show, cada dia uma luta, tá? Isso não só na vida, né, que é os 365 dias do ano, para você ir atrás, perseverar, tá? Numa coisa que você, sabe, uma coisa que você acredita, seja um trabalho, seja uma banda, e a banda ficou atuante, tanto que o primeiro ano do 365, que até era um cara do Psicose, o Oclinhos, eu e o Adalto do Lixo Mania, tá? Montamos a primeira formação, fizemos alguns shows, até com o RPM começando, Capital Inicial começando, e essa formação não durou muito, tá? Que também veio um pouco, foi logo no começo da New Wave no Brasil, veio um pouco leve também, veio um pouco, estava meio se descaracterizando da raiz da gente, né? E eu fiquei parado um ano, o Mingau, que hoje está no traje, chegou a tocar tecladinho nessa formação, mas eu dei um break na banda. Aí em 85 eu estou no banco, o Mingau me liga, eu já com o propósito de voltar, né?
84, fim de 80, começo de 85, já com o propósito de voltar ao 365, que queira ou não queira, a gente chegou a fazer um nominho no circuito, né? Madame Satã, Clash, Kaleidos, enfim, tinha outro, Radar Tantan, enfim, as casas noturnas da época. O Mingau me ligou, ele foi até o banco e falou, tem um rapaz que canta na igreja, meu rockabilly, canta bem, eu conheci ele, e você não quer voltar ao 365? Eu até confessei, Mingau, eu estava até pensando em voltar ao 365, mas não pensava te chamar, não veio você. Mas ele chegou a tocar, o Mingau também sempre foi um cara visionário. Isso daí, ele tocava no Ratos. E aí a gente voltou essa formação com o Ari, né, que é guitarrista, que era do Fogo Cruzado, eu, Mingau e o Finho, que é o disco clássico que vocês conhecem, né, que foi o disco que estourou. Um ano depois a gente estourou esse disco aqui com a música São Paulo, ó, que é esse primeiro vinil da gente, né, hoje em CD. E a gente ficou tocando em vários lugares até a gente gravar o Não São Paulo 2, que é o disco da Baratos, que foi uma coletânea, e o 365, o primeiro disco, né? Que a gente chegou a estourar, tinha 89, a gente já tinha a demo, enfim. E aí o 365 ficou conhecido, esse 365 que foi aí tocar, né? Em Pinda, né? Já na turnê estourado. É o 365 aí clássico, né? Da primeira formação. Ô, Miro, então, antes do álbum oficial da banda, o primeiro disco 365, vocês participaram da coletânea Não São Paulo, é isso? Sim, o Luiz Barato, o Barato Zafis convidou a gente para participar do Não São Paulo com o Gueto, o Vultus e o Nau, da Vange Leonel. Tá? Certo. A gente gravou 2 músicas, a Grândola Vila Morena, né, que fala da Revolução dos Cravos. Até o pai do Ari fez uma guitarra portuguesa. É uma gravação muito bonita. Eu mesmo gosto mais daquela gravação do que a gravação do LP, que a introdução, como o pai do Ari também é músico, né? Português, toda a história da Grândola Vila Morena ele viveu, né? Conviveu com aquilo. A gente convidou ele e fez a guitarra com maestria. A introdução da Grândola Vila Morena e outra música 31 de março, né? E a gente depois regravou a Grândola aqui nesse LP aqui. Mas foi o Não São Paulo 2 em 86, tá? Mas o 365 tocou tanto nos lugares, começando a 89 junto também, aonde tinha danceteria aqui, os pubs, a gente tocou, a gente ficou aquela coisa do começo da banda de estar sempre perseverando e tocar e acreditar no trabalho, a gente foi na risca, até naturalmente, porque foi feito um grande repertório para esse disco, né, na verdade, né? E o 365 teve 3 vocalistas, na verdade, né? Hoje eu estou cantando no 365, nós vamos chegar aí. Teve o Oclinhos, que era do Psicose, depois o Mi, que veio do Guerrilha Urbana, chegou a fazer alguns shows e gravou com o Finho, né? Porque toda a base sonora do 365 a gente já tinha, eu, o Ari e o Mingau. A gente chegou, teve coisas assim que a gente já deixou quase pronta para o primeiro disco, né? Aí o Finho, como era letrista, poeta, enfim, ele coube como uma luva ali, até um certo ponto, né? Entendeu? Ô, Miro, eu queria que você falasse para a gente da canção São Paulo, que é uma das mais conhecidas de vocês, né? Contasse como é que surgiu essa gente aí. Então, na verdade, Franz, a gente gostava muito da noite, tá? E em 89 começou a fazer uns shows ali no Teatro Jadel Filho, com umas bandas, tá? E numa noite fria, numa segunda-feira, o Camisa chegando em São Paulo, estava uma noite muito fria, não sei se era inverno, mas estava garoando, frio, muito frio. O teatro, a fila do teatro estava rodando o quarteirão assim, com o show do Camisa. O Camisa não era tão conhecido assim, mas já era uma banda que vieram da Bahia e ficaram aqui em São Paulo e fez esse show aí. E a gente saiu das nossas casas, descemos do metrô e fomos subir na rua a Brigadeiro Luiz Antônio, encontrando com um monte de roqueiro, uma garoa, frio. Daí o Ari, São Paulo pulsa rock and roll, São Paulo era uma segunda-feira e o teatro lotado. Aí eles combinaram entre eles lá, ele e o Finho, em fazer uma música para a cidade, São Paulo. Vamos fazer uma música para São Paulo? Aí tem várias situações que o Ari falou que estava no prédio dele, um dia, já que essa ideia de fazer, quando ele, lá em Guarulhos, ele morava lá, nos andares, no prédio alto, quase no final do prédio, ele disse que ele olhou São Paulo e olhou do prédio de São Paulo, toda aquela cidade iluminada assim,
e ele pegou o violão e começou a fazer a São Paulo e lembrada e tudo, né? Da gente, da cidade, da banda, e do 365, que foi, mesmo antes, era caracterizado uma banda muito de São Paulo, né? E aí começou a história da música São Paulo, o Filho jogou a letra, e pra gente também é uma canção muito bonita. A gente, quando a gente foi contratado pela Continental, que era uma gravadora 99% sertanejo, a gente jamais imaginava que a São Paulo ia estourar, mesmo no 89. Quando a gente levou no 89, que as rádios, né, pediam, pô, vem aí com a sua fita cassete, traz daí que a gente toca. Eu lembro que quando eu fui lá, tava o pessoal do Violeta de Outono na recepção, uma sala minúscula, e o pessoal do Legião Urbana também. Aí eu peguei e levei a fita cassete, essa fita foi parar na mão do Kid Vinil e da Rita Lee, que eles tinham um programa no 89. Eles foram os primeiros a tocar São Paulo. E aí a música estourou, fluiu naturalmente, né? Entendeu? Várias gravadoras interessadas, né? Aí o Clemente, como estava sempre com a gente, por isso que esse negócio que você me comentou, se ele discutiu com o Fim, o Clemente sempre antenado com a gente, sempre a fim de dar uma força, muitas gravadoras interessadas, né? No 365, ele falou, tem um pessoal que tá atrás de vocês aí, vamos lá, eu ajudo a produzir, eu dou uma força, e aí que a gente produziu a São Paulo com a Continental, né? Mas na cabeça de vocês, vocês imaginavam que essa música fosse estourar? Não, a gente ficava feliz porque a 89 tocava ela muito. Mas a gente não imaginava, Franz, que a coisa ia tomar a dimensão que teve, de a gente ficar popular, assim. Pra gente, no começo, a gente, pô, será que é isso mesmo? Sabe? Daqui a pouco, depois disso, você se vê gravando vários programas de televisão, tocando em todas as rádios, entendeu? Porque a gente teve a sorte também que a Rádio Cidade, na época, teve um programa que ia inaugurar, estrear, chamava Desperta a Cidade, aqui em São Paulo. E a cidade estava em primeiro lugar. E pediram o jingle da nossa música para Continental. Lá eles se apalavraram, toca isso tantas vezes, aí a gente já não sabe qual que foi o mecanismo de a gente tocar tanto. Estourou na cidade, estourou em outras rádios. Estourou em AM. A gente fez muita coisa, né? Até assim, foi tão rápido que depois, no meio dessa história, teve a primeira separação que foi, para mim, fundamental para o resto da carreira da banda, né? Tive uma pequena confusão depois de 5 meses, na semana do Clipe do Fantástico, entendeu? E a gente estava estourado no Brasil inteiro, fazendo televisão, fazendo um monte de coisa. Ô, Miro, quando vocês estiveram aqui em Pinos, você lembra quando vocês estiveram aqui tocando na cidade? Né, a gente estava conversando tudo, e até eu comentei com você nossas primeiras conversas que nós tivemos, você, o meu primo Luiz Carlos, que eu estava esperando meus pais dentro do carro, perto do clube ali, né? Eu não fui no clube, porque eu era um pouco novo, né? Sim, e o show de vocês estava sendo transmitido, a rádio dava alguns links, né, da rádio, falando, estamos aqui ao vivo, daqui a pouco o show do 365, né? O 365 vai tocar daqui a pouco. E eu nunca esqueci desse dia, foi no sábado, que foi nesse dia que eu ouvi pela primeira vez, né, na rádio, a Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Olha que legal. O que eu posso dizer para você que na verdade, tá, a cidade foi pé quente para a gente. A gente fez 100 shows, quase 98, 95 shows, e eu posso te garantir que no interior deve ter sido o primeiro ou o terceiro, tá? Quando a gente chegou aí para tocar, eu lembro que foi no dia 5 de junho de 87. Por quê? O dia 5 era aniversário do Ari, o guitarrista. Foi assustador para a gente que não tinha dimensão do que a gente estava atingindo já com a popularidade. A gente não tinha, estava lotado o clube literário. Então a gente não tinha noção. A gente chegou para passar o som, já tinha até fila para comprar o ingresso. A gente, foi muito rápido e assustador para a gente. Uma banda da periferia, uma banda de garagem, porque da nossa turminha mesmo, o 365 foi a primeira a fazer o grande circuito, né, de estourar, da nossa turma, que era a turma dos punk, da São Bento, de toda aquela coisa, né? Então, pra gente, assim, foi um show maravilhoso. A gente lembra que
que a gente deu bis nesse show, porque a gente tinha o primeiro disco, o público ficou, sabe, a gente estava até assustado com tudo aquilo, na verdade, que era 4 garotos, né, a gente não tinha dimensão, o rock não tinha se tornado essa indústria que é hoje, o rock brasileiro, né, então todo mundo estava começando junto, nós, o Capital, e todo mundo, o Plebe Rude, os Inocentes, começando para o grande público, né, os Inocentes já estavam na Warner, já. Então a gente tem muita saudade, né, de Pindamonhangaba, da região aí, né, da verdade, né? Quem sabe um dia a gente volta opa, aí. se Deus quiser. Ô, Miro, e nesse período aí que a banda estava em ascensão, vocês estavam na Continental, certo? Sim, A sim. Continental deu suporte para vocês, com divulgação, apoiou. Como é que foi o Como papel eu da falo. Continental? Até Então, porque a Continental, ela é não sei se ainda é, uma gravadora mais voltada para música sertaneja, né, Miro? sim, sim. Então a gente tem que ser bem esclarecer bastante as coisas, porque todo o sucesso que a gente teve, depois teve aquela. Foi uma coisa até normal, um pouco da decadência, a gangorra começou a descer. O 365 tem muita culpa, porque a gente brigou no auge entre nós, pela imaturidade, pela inexperiência, você entendeu? A gente teve uma pequena confusão, o Mingau e o Finho, que o Mingau colocou o Finho, e aí a gravadora, deu até férias pra gente ir pra Ubatuba pra gente se entender no auge. No auge, a gravadora, nós vamos ficar, porque vocês estão pensando que estão tocando só no Mandaqui, em Santana, na Freguesia, em Guarulhos, vocês estão tocando no Brasil inteiro, e é a chance da vida de vocês. Então, pensem, tá? Que a oportunidade. Eu até hoje eu aconselho bandas e quando você tiver um time legal, coeso, você não briga no áudio, senão vai ser a sua última oportunidade mesmo. Principalmente quando a pessoa está investindo ali aquela grana e acreditando, né? E foi o que a Continental fez. A Continental virou um selo de rock por causa do pessoal do Lira Paulistana, que era um teatro aqui em São Paulo, que o Lira lançava os discos independentes. A Continental comprou o acervo, tá? E a gente tocou no Lira e os produtores do Lira foram para a Continental também. E já conheciam o 365. E essas pessoas tratou a gente assim com mau carinho. Tanto que no disco, mexeram na sonoridade? Não. Mexeram nas roupas? Não. O 365 é aqui, ó. Um cara com roupa de bancário, tá? O dia da foto eu estava com roupa de bancário, saí do banco e fui tirar foto. A gente bem nada não mexeu em nada na estrutura da gente, nem musical em nada. Eles acreditaram. Aí o cara te dá todo o suporte, tá? A Continental dominando o mercado nacional com a música sertaneja. Desculpa, tá? Tocou o celular aqui. Dominando a música sertaneja, a gente brigou no auge da carreira. A gente brigou e aí toda a estrutura da banda, né? E aí com um contrato de 4 anos, tá? A gente tinha um contrato de 4 anos, estourou depois a lambada na Continental, que era o Beto Barbosa, estourou a gente via Leandro Leonardo pelos corredores lá. Nem o Leandro, nós éramos prioridade do rock dentro da Continental. O próprio Clemente deu vários conselhos, cara, pensem. Enfim, não teve nada a ver com a sequência da banda, né? Eu acredito que foi muito mais fácil o começo pela naturalidade, pela sonoridade, pela nossa postura e pela aquela coisa a banda ter o carisma mesmo com o público, né? Os 4, foi uma coisa muito rápida, né? E aí depois foi só a sequência, né? E eu tô desde o começo até hoje, né? No 365, já gravamos vários discos, várias coletâneas, né? Você é o membro fundador, o único que não saiu da banda, né, meu? Eu não saí, teve uma fase que eles montaram um outro projeto que foi o MMDC, eu fui gravar também outros trabalhos, gravei que foi o Cruzado, fui tocar com outras pessoas, toquei um pouco com o Kid também, fiz algumas coisas com o Kid, mas sempre com olho na volta do 365, né? Entre idas e vindas, né? Porque o 365 não é uma banda para ficar parada, tem muita gente que curte, que gosta, que respeita, né? Então, quer dizer, e a gente que sempre foi cara de estúdio, de palco e de show, de fazer música, a gente não vai parar uma coisa que todo mundo gosta, né? Tanto que o pessoal de São Paulo, da imprensa, da mídia, sempre fala, vocês não tem que ficar parado, tem que dar sequência até onde Deus deixar, na verdade, né? Deus quiser, Deus deixar. Com certeza. Ô, Miro, você tinha comentado agora, um tempinho atrás, sobre a música Grândola, né? Vila Morena. Sim. Que vocês gravaram. E tem uma outra canção portuguesa também que vocês gravaram há pouco tempo, que foi a Canção do Mar.
Isso, o que é essa preferência que vocês têm tanto aí pela canção portuguesa, Miro? Essa ligação, porque o Ari também, as raízes, né, familiares dele é de Portugal, e a gente gosta também muito do rock português, tem muita coisa legal também, chutes e pontapés, e o Ari conhece muita a história da música portuguesa, e a gente, quando ouviu a Canção do Mar, cara, o Ari, pô, vamos passar pro rock and roll, que eu lembro que a Grândula, né, que toda essa coisa, essa história em cima da letra do poema da Grândola, do Zeca Afonso, uma coisa muito importante, né, para o povo português. Eu lembro que a gente foi numa festa da família do Ari, e o pai dele estava tocando fado com os amigos lá, e o 365 foi lá participar do aniversário, e eles tocaram a Grândola Ave Morena. Aí o Ari, sempre ligado com as coisas, a gente estava lá, pô, vamos fazer em versão rock and roll? E aí a Grândola, pô, é uma das grandes, né, canções mundiais, tem várias regravações no mundo inteiro dela, pela importância do poema, importância da coisa que aconteceu em 74, né, da ditadura salazarista, aquela coisa, enfim, todo mundo gravou e a gente também teve a felicidade de também ser feliz em gravar essa versão que é um clássico do nosso show, né? Se a gente tocar a Grândola no nosso show, a gente apanha, né? Porque a gente gosta muito. E a Canção do Mar só veio, na verdade, fortalecer essa ligação da gente, né? Você sabe que o 365 já teve com o pé em Portugal várias vezes, tá? Para ir para lá fazer show. E eu acho que nessa vida ainda a gente vai ainda, né? Fazer show lá em Portugal, né? Ô, Mir, esses dias eu estava vendo uma entrevista do seu amigo, o Ari, né? O Ari Baltazar, guitarrista, ele estava comentando que o pai dele levava para um programa da TV Tupi chamado Caravela da Saudade. Então, nesse programa tocava muita música portuguesa. Sim, sim. E foi um período que aconteceu a Revolução lá em Portugal, a Revolução dos Cravos, né? Que Portugal ficou de 1910 até 1974 sob o regime salazarista, né? Aí é aquela história que todo mundo já conhece, né? Porque Portugal tem muito... foi uma revolução muito poética, né? Se a gente for pensar bem, né? Sim. Na Revolução dos Cravos. E essa música, Canção do Mar, se eu não estiver enganado ou não, nossos alunos talvez não conheçam, né? Porque é uma canção muito antiga, mas acho que alguns professores, a dona Cristina e a Fátima, né? O meu amigo é o Primo, o pessoal, né, de mais experiente, né? Que está aqui nesse papo. Se não me engano, ela foi gravada pela Dulce Pontes, não é isso? Sim, eu gosto da versão dela, sim. A Dulce Pontes gravou, uma grande cantora portuguesa, sabe? Você sabe que, só para voltar um pouco na Grândola, tem um produtor que ele produziu o Barão Vermelho, aquele disco Carnaval, acho que foi aquele disco ao vivo do Barão, e a gente foi no show do Barão Vermelho, no Dama Choque, uma casa aqui em São Paulo, e entramos no camarim. E aí o Mingau pegou e deu uma fita do 365 cassete para ele, aquelas fitas que vendiam mesmo, as gravadoras vendiam nas lojas, e tinha a Grândola Ave Morena. E ele foi produtor dos Chutes e Pontapés, dos discos, dos primeiros discos. Ele falou, não acredito que uma banda brasileira teve essa brilhante ideia de regravar, e os Chutos e Pontapés, uma grande banda de Portugal, que eles são top lá, não teve essa ideia, e teve essa ligação também depois da gente ficar mais interessado ainda no rock português, no rock, no punk, na música portuguesa, né? E aí veio essa coisa da Canção do Mar, que ficou muito... Eu até outro dia eu falei pro Muniz e pro Ari, que foi uma das grandes baterias que eu toquei no 365. Aquela levada de bateria, sabe, tipo pulsante mesmo, uma coisa bem legal. Acho que foi uma das melhores sonoridades de bateria que eu tirei para gravar o disco O Destino. Ele está no quarto disco do 365, né? Sim. Quem tiver aí pode estar no Spotify, no YouTube, os discos estão aí para escutar. Que tem o Neto Trindade dos vocais, né? Sim. Foi numa das 4, 5 vezes que o Finho saiu, o Neto foi o que chegou mais perto do que a gente queria, né? Para substituir, né, o Finho, que queira ou não queira, ele gravou os discos, né? E aí o Neto ficou, acho que 2, 3 anos, que ele também já tinha um trabalho bem legal dele pessoal, né? Ele enveredava pelo reggae, pela MPB, essa coisa. Aí ele veio também fortalecer esse disco, É o Destino, né? Que foi um disco que já também ocupou muito o Ari, não só na parte... O Ari sempre foi ocupado na parte de composição, de letra, né?
Não era só o Finho que compunha, o Ari também compôs bastante coisa, e compõe até hoje. Então, esse disco aí super carregou eu, Ari, porque a gente teve que compor. Eu tenho letras do segundo disco do 365 e eu tenho letras que não foi nem gravado. Crianças, que é uma música que a gente toca até hoje, é uma música que eu fiz em 84, né? Que eu saindo do banco, um monte de criança abandonada na cidade, que piorou nos dias de hoje, no centro da cidade, eu peguei um dia, fui para casa e escrevi a letra da Crianças. E o Destino, a gente escreveu também para lançar, né? Esse disco teve bastante letra minha, tem uma letra que fala daquele tempo bom, que era da São Bento, do templo, chama O Tempo o nome da música, né? Dos salões, do começo e fim do mundo, ela viaja, a letra viaja nessa fase muito boa, que não volta mais, né, cara? A gente manteve, foi uma coisa muito importante nas nossas vidas, né? Até como ser humano, como pessoa, né? O movimento punk ajudou bastante a gente, né? Nessa coisa, né? Do caráter, da formação do caráter, né? Sim, sim. Ô, Miro, para finalizar um pouco sobre o 365, já partindo aí para falar um pouco dessa mudança sua de baterista para vocalista, quem que criou essa alcunha rock de combate, Miro? Então, na verdade, por exemplo, existia o rock de São Paulo, tá? Então tinha o pessoal de Pinheiros, Ira, Titãs, o Traje, tá? O pessoal da Zona Norte, nós, o Gueto. Só que o 365 veio do punk. A raiz do 365 da gente, da nossa vivência na música, veio do punk, tá? E até então não tinha, como a mídia sempre quis rotular, Paralamas, Polícia Brasileiro, Ska, aquela coisa. E quando a gente, queira ou não queira, nós trajávamos muitas coisas parecidas com o punk do The Clash, as gandola. Essa gandola eu uso ela há 20 anos, um exemplo, com roupas assim, roupas militares, boina, aquela coisa, sempre se caracterizava assim, calças de exército. Então, quer dizer, e a nossa música, atitude com as letras e tudo mais, quando a gente estourou, alguém da Folha de São Paulo, da Bis, chegou aí o rock de combate, a grande revelação do ano, e associou com aquela coisa da gente gostar muito do The Clash, pela pegada, pela atitude. Lógico que teve uma grande influência, né? Você tem que ouvir alguma coisa para você fazer música, né? Como é que se diz? Influência. E aí a mídia que colocou esse rótulo na gente está até hoje. E a gente até adorou, porque era isso mesmo. É combater tudo, combater a injustiça social, o preconceito, a violência, o racismo, tudo isso daí. O 365 é uma banda que, cara, a gente era uma banda de pessoas comuns fazendo rock and roll, ninguém queria virar superstar, a gente fazendo música, gente como a gente fazendo música, tocando, trabalhando com a música, sabe? Tanto que, como eu falo que foi assustador, a gente nunca imaginou tocar nas rádios, fazer chacrinha, não estava assim na coisa, pelo que a gente viveu dentro da música, era um sonho muito distante pra gente. A gente não imaginava. Legal você tocar nesse assunto aí, Miro. Desculpa, cortei você, né? Sim. Desculpa te cortar, você falou dos programas, eu estava até esquecendo aí. Então, nesse período da ascensão do 365, vocês apareceram no Chacrinha, Perdidos da Noite, como Gugu. É que a gente Gugu? Então, a gente fez o Chacrinha, foi engraçado, cara, porque quando a gente chegou no Teatro Fênix, lá para gravar, que era no Rio de Janeiro, e nesse mesmo dia a gente tinha um show na Broadway aqui em São Paulo. Pô, a gente chegou lá e encontrou com toda a turma que a gente jamais, né? Você tinha Paralama, que o programa era gravado vários programas, era gravado um dia só, vários programas, tá? E o 365 foi tudo bem rápido, a gente tinha um show do aeroporto para a Globo, da Globo para o aeroporto, foi muito rápido. Mas a gente viu pessoas, assim, eu lembro que a gente encontrou os Miquinhos lá, a gente viu o Lulu Santos, enfim. A única coisa que a gente não esperava, assim, no programa, que era aquela coisa super produzida para vender aquela coisa pro povo. Quando a gente chegou lá, a gente chegou bem punk. Casou para bem punk, meio rasgada, com de coturno. Eu lembro que eu tava com uma calça escocesa, com coturno, uma jaqueta de couro. E eu sei que eles vieram, a produção mudou 2 da gente. Mandou tirar a roupa, vai lá e pega o blazer, que vocês vão entrar assim, tá muito agressivo. E a gente tava até que, modéstia à parte, bem vestido, né?
e mudaram o Fim e o Ari. Só que quando a gente gravou o Chacrinha, cara, aí que a coisa estourou de vez, não teve dimensão. Eu lembro que depois do Chacrinha, na segunda ou na terça-feira, você vê que a gente começou a acordar que realmente tudo aquilo estava acontecendo pra gente. Eu sei que a gente vendeu a gente viajou umas 40 cidades depois do Chacrinha. Aí depois veio uma coisa interessante, né? Minha família sempre gostou do Raul Seixas, né? Sempre. E eu lembro que quando a gente. Né, era tudo gravado na sequência. Gravamos Raul Gil, gravamos Chacrinhas, gravamos Raul Gil, e a gente foi gravar o Bolinha, cara, que era super engraçado. Na cultura que tinha uma penetração enorme em Minas Gerais. E o que aconteceu? Aí chegou lá, encontramos o Bique de Cavadão, um pessoal muito sertanejo, muito cara popular, enfim. E foi a primeira vez que eu vi o Raul Seixas de perto, assim, ali ele estava estourado na mesma época que aquela música Cowboy Fora da Lei. Cara, quando eu vi o Raul, quando eu também ouvi o Erasmo do Perdidos da Noite, que a gente foi num boteco beber, porque a gente tava nervoso, que foi o primeiro programa de televisão, a gente tava muito nervoso. A gente não foi beber, a gente foi tava nervoso. E confesso que eu nunca fui de beber muito socialmente. Daí eu fui no bar tomar um conhaque com mingau, lá no bar da esquina, um boteco, ali na rua do Zácaro, no Bexiga, na Bela Vista. Eu pus a mão, eu estava assim, tomando conhaque, eu vi uma mão cheia um bracelete, cheio de aqueles pontiagudo assim. Aqui eu vi uma mão assim, deve ser algum metal que está aqui do lado. Quando eu olho assim, o Erasmo Carlos, cara. Meu Deus do céu, aí eu lembrei de tudo, né? Que ele fez na vida, a história dele de roqueiro, aquela coisa. Ele gravou esse mesmo programa com o 365. E ele também estava tomando um conhaque lá no bar. Olha, tremendão tomando um conhaque. Se ele tá nervoso com toda a história dele, imagine nós. E aí, depois foi o Raul Gil, foi o Bolinha, enfim. Fizemos o Viva a Noite do Gugu, né, também. Programas. E a gente começou também a se divertir. Aí começou uma coisa tão natural que a gente gravava e ia tocar. A gente chegou a fazer, o Franz, quase 98 shows, 95 shows, entre rádio, apresentação. Fizemos muita coisa em 1 ano e meio, né? Aí gravamos o segundo, né? Ô, Miro, esse o Perdidos da Noite que vocês se apresentaram, era na época da Record? Não, na Band, da Bandeirantes. Na Band. Depois acho que ele foi para... Aí começou um monte de banda, foi a gente, foi o Garotos, foi o Cólera, foi o Ratos Porão. Virou um programa bem legal, né? Era bem underground, né, Miro? Bem underground, não existe mais. Hoje, isso para os artistas novos, para as bandas, não existe, né? Foi um pioneirismo na televisão brasileira, isso aí. Era uma bagunça muito legal. Sem tamanho, né? Tanto que a gente tinha um hold, ele foi aí para Pinda. Se alguém recordar, ele tinha o cabelo vermelho, assim, ó, moicando. Ele era muito mais artista que a banda. Ele chegava, ele parava a cidade. Nossa. E o Faustão, quando parou. A gente começou a entrevistar, o programa era tão dinâmico, acho que o Faustão não viu que ele não estava tocando, ele estava montando o palco. O Faustão, e aí, que você foi entrevistar ele, como se ele fosse da banda. Ele era uma atração à parte. Que também era que a gente trouxe também da época punk, né? Frequentava o Madame Satã, enfim. Hoje ele já é falecido, o Índio. Sim. Ô, Miro, agora eu vou falar um pouco dessa sua mudança. Não é que você deixou de ser baterista, porque você, baterista, é sempre baterista, né, Miro? Eu tenho Mas você partiu agora para assumir os vocais, né? Conta um pouco pra gente aí. Na verdade, Franz, vou falar para você, teve uma época no 365, a minha família, como a gente está falando desses programas de auditório, não tem como você não ter os nossos pais, nossos tios, nossos avós ter visto aqueles programas Barros de Alencar, o Chacrinha, todos aqueles cantores bregas, Reginaldo Rossi. Minha mãe adorava Cine Magal, Paulo Sérgio, todos aqueles cantores, Antônio Marcos, enfim, que a grande mídia vendia como brega romântico, enfim, né? Eu escutei muito isso na minha pré-adolescência, na minha casa, enfim, minha mãe tinha pôster do Cine Magal, enfim. E uma época no 365 não acontecia nada na minha vida. Eu estava até entrando em depressão, porque eu fui um cara que sempre fui meio criativo para fazer música, de gravar, montar show, enfim. E não acontecia nada. Aí eu peguei, dei um estalo e falei, sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou começar a ensaiar esses caras aí, Paulo Sérgio, e fazer alguma coisa em rock and roll, dessas músicas brega românticas, e misturar com o rock and roll, fazer uma mescla.
de influência, né? Misturar o brega romântico com a sonoridade punk e rock and roll. E aí eu fui pro estúdio e cheguei pro produtor, que esse cara já tinha até produzido o 365, chama Omar Campos. Omar, eu quero fazer isso aqui, quero gravar um disco com essas músicas aqui. Aí era Não Creio Mais Nada, do Paulo Sérgio, Cadê Você, do Odair José, Sorria, do Evaldo Braga, Garçom, do Reginaldo Rossi, Noite do Terror, do Roberto Carlos. Só que a minha ideia era eu fazer as bateras e chamar cada um da banda, do nosso segmento, um do Cólera, um do Inocentes, um do Garotos, cantar essas músicas, os punks cantando brega, tá? Enfim, brega romântico na sonoridade. Só que eu tinha gravado 2 bases já, a voz, que era o Não Creio Mais Nada, do Paulo Sérgio, e a Noite do Terror, do Roberto Carlos. E o primeiro cara que eu chamei para colocar a voz foi o Kid Vinil, tá? Se ele podia fazer uma parte, já estava tudo marcadinho onde que ia cantar, ou o que ia cantar. Quando ele chegou no estúdio e ouviu a gravação do Paulo Sérgio, da Não Creio Mais Nada, e parte da Noite do Terror, uma voz guia, ele perguntou para o produtor, depois perguntou para mim quem estava cantando. Eu falei, não, Kid, eu não estou cantando, isso é uma guia. Eu vou chamar o cara do Collor, chamar outro. Ele me chamou do lado e ele deu um grande estalo da minha vida, uma luz na minha vida, nesse lance que eu jamais imaginava, né? Não que depois eu falo que eu não abandonei a bateria, eu toco bateria até hoje. O que acontece? O que ele falou, canta você, que vai ser difícil reunir todo mundo para fazer um show. Vai que a coisa começa a dar, como você vai reunir todos esses caras? Que os caras estão sempre ocupados. Canta você e coloca os caras como convidados, chama um ou outro, mas pega a liderança da ideia sua, do projeto. Aí eu comecei a cantar nos Brega Punks através do Kid Vinil. Aí ele gravou a música Noite do Terror comigo, o Wendel, o Moreno, o Anselmo do Inocentes, o Muniz também, que é do Fogo Cruzado, o Ari participou no disco, e o meu produtor foi o Omar, onde que ele executou quase todas as guitarras, né? Aí o Fernando Porto gravou umas bateras do primeiro disco. E no segundo eu já toquei, minha mulher me ajudando já na parte executiva, chegou a cantar Fuscão Preto, e no segundo disco, como ela já era cantora, já teve essa coisa do casal, né? Do brega romântico. Aí no segundo disco também eu toquei batera em todas as músicas, e o Omar Campos é o nosso produtor. Ele que foi o cara que realizou o meu sonho de fazer aquilo. Que, na verdade, Franz, eu adoro cantar nos Brega Punks. É muito divertido, é legal, e de uma certa forma eu tive acesso com o Ângelo Máximo, que cantou nos nossos shows. O Kid, que Deus o tenha, participou de muitos shows da gente. Foi um trabalho muito legal que me levou para um outro lado artístico. Eu sou o mesmo cara. É um punk do rock and roll cantando essas músicas. Jamais eu quero me nivelar à altura desse pessoal aí que fez tanta história, né? Que é dos anos 70, esse pessoal todo. E o Ovelha sempre participa do meu show também, quando ele pode, né? Aí gravamos esse disco aqui, que é o primeiro, né? Eu vou mostrar para vocês, ó. É o Miro de Mello e os Brega Punks, né? Onde o Thunderbird também fez os baixos também, né? Então aqui, eu fiz essa foto bem meio ska, meio punk, tá? Meio bonitão, com coisa. E eu tô com os Brega Punks, né? Aí depois de mais ou menos uns 3 anos, voltando, eu virei vocal do 365 por causa do Brega Punks. Porque se eu soubesse que eu cantasse um pouquinho, numa das saídas do Finho, porque entrou muita gente que, sabe, não se doou pro 365 como a gente precisava, né? Então teve muita gente que a gente, por ser amigo, a gente colocou no 365. Por isso que eu falei que o Neto chegou mais perto, né? Foi o cara que chegou lá e queira ou não queira, desempenhou. E a gente teve muitas mudanças de pessoas, ou não tiveram o tempo de mostrar seu trabalho, aí já não cabe a querer julgar, mas se eu soubesse que eu cantava, portanto que hoje no 365, porque eu fui o fundador, fui baterista, foi sempre um cara que eu tive mais à frente em shows e querer o melhor do 365, o pessoal parece que absorveu mais eu cantando, entendeu? Não que eu não, sabe? Cada pessoa é uma pessoa. Eu sou o Miro cantando 365. Eu não sou Finho, não sou esse, eu sou eu cantando no 365, como eu era eu cantando, tocando batera, né? E hoje também, eu não posso deixar de frisar, eu tenho um trabalho com o Ariel, tá? Com o Ariel, vou te falar, depois a gente pode... O Ariel, o Rogério, que é do Lixo Mania, o Luiz Cecílio, que é do Lixo Mania, chama Os Insociáveis, que é uma banda punk dos caras antigos, né? Com um repertório novo, uma banda muito legal. Que, se Deus quiser, em breve a gente vai gravar um disco aí.
um novo trabalho, que é uma banda que eu estou adorando também. É um trabalho, além de serem amigos meus, né, de outros tempos, né, de outrora, a gente fala isso, são muito amigo meu, é um prazer estar tocando com eles, né? Um cara que nem o Ariel, que eu nem sonhava ter banda, eu já vi o Desequilíbrio tocar, sabe? Não teve a oportunidade de ver o resto de nada naquela, mas eu vi o Desequilíbrio, grande bom, o pessoal da Carolina, ele também cantou no Desequilíbrio. Então, para mim é um prazer estar tocando os Sociáveis, né? E virei vocal do 365. Então, eu tô com esses 3 trabalhos e toco de vez em quando no show da minha mulher também, a Josi Campos, que tem um trabalho de reggae, rock bem legal, que ela já tinha antes de fazer parte do Brega Punks, né? Eu, de vez em quando eu faço show com ela tocando batera. Trabalhando com música, eu não saio do... Eu larguei meu trabalho no Play Center há 18 anos atrás para trabalhar com música. Sabe quando você tá infeliz pra caramba e eu precisava de alguma coisa? Não é o dinheiro, sabe? Não é o dinheiro, não é a perspectiva. É você tá feliz em fazer o que você gosta, que você ama. Se Deus determinou para me fazer isso, eu acho que eu fiz grandes coisas na música, né? Aprendi muito, muito também e levei minha música para um monte de gente ser feliz, né? Também. Tá certo. Miro, ainda falando sobre o Brega Punk, e sobre a música brega em si, né? A música brega no Brasil sofre um preconceito muito grande, né? Porque, de acordo com algumas pessoas, era a música que a empregada doméstica ouvia na casa do patrão, enquanto estava arrumando a casa, né? Era música com uma pobreza de conteúdo e assim por diante. Só que se eu pensar bem, pegar uma música como Mauê, por exemplo, que o Frank Sinatra cantou, Mauê é tão brega quanto Cadê Você, né? Do Oder José, né? Então, cara... Assim. Mas assim, Miro, esse universo brega, né, da música brega, tem uma quantidade enorme de belas canções. Como é que foi feita a seleção do repertório desse primeiro disco seu aí, cara? Cara, eu ouvi muita coisa. E eu não queria, na verdade, gravar tudo popular, tá? Tudo popular, que catituou muito no ouvido, virou sucesso nacional, tá? E eu não... Foi tipo uma coisa assim, pô, minha mãe gostava muito do Zé. Entrou muito o lado familiar e um gosto pessoal meu em gravar alguns clássicos mesmo, como Cadê Você, Sorria. Imagina um negro cantando brega, que era o Evaldo Braga, um cara muito bom, as letras muito legal dele. Aí, quando eu peguei o vinil que o Praxedes me deu, o falecido chinês, fui na loja dele e falou, ouve isso aqui, ó, é um disco do Paulo Sérgio. Eu não queria gravar, essa é a última canção. E eu não sei que eu escorreguei do lado B do vinil do Paulo Sérgio, e tinha a música Não Creio em Mais Nada, tá? Que é uma letra, ele devia estar com um tédio, tá? No dia, não sei o que é. Se você transportar a letra do Não Creio em Mais Nada, é a maneira que eu gravei pros anos 80, parece uma banda dos anos 80 tocando. E eu preferi gravar esses clássicos com algumas coisas diferentes. Gravei Noite do Terror do Roberto Carlos, com parceria com o Kid, eu ouvi muita coisa. Ouvi Márcio Greik, ouvi aquele outro que foi muito popular também, ouvi Peninha também, eu já gravei no segundo disco. Ouvi muita coisa do Evaldo Braga, ouvi muita coisa do Paulo Sérgio, ouvi muita coisa daquele outro que também, Bartô Galeno, tá? E o amigo meu, Luiz Cecílio, ele gosta muito de música brega também, que ele é baixista foi baixista e conhecedor também, baixista do Lixo Mania e hoje do Insociáveis. Ele começou a me mandar umas coisas assim, cara, e aí, quando eu fui para o estúdio, nem eu acreditei que eu podia. Porque a gente, na verdade, a gente fez releituras. A gente não fez exatamente como é gravar, como original. A gente pegou aquela coisa das mesmas notas e transportou para o rock and roll. Tanto que esse disco aqui é muito mais pesado que o segundo. Porque aí tem o baixista o Anselmo tá tocando, gravaram 2 músicas, o batera, o Fernando Porto, fez umas bateras que eu quis, o Muniz também. Então a gente não queria... na verdade, são a minha geração cantando brega. O que era o brega romântico, no meu modo de pensar? É juntar a música brega romântica com a sonoridade do punk rock e do rock and roll. Tá? Juntar. Que queira ou não queira, cara, o amor não tem fronteira, né? Tanto que o Lixo Mania gravou aqui, os punks também amam, né? Nesse disco. Então, quer dizer, imagina. E quando a gente foi estrear no Sesc Belenzinho, que eu e minha esposa fomos até o Ângelo Máximo, conheceram, né? E convidaram para o show, ele não acreditou, porque ele já tinha outra visão, que é aquela visão global do punk.
Ah, pô, são tudo violento, tudo isso, daqui, não tem nada. O Kid não, o Kid vinil conversou, não, Ângelo, é assim. Ele adorou, viramos amigos, tá? E ele falou, recentemente a gente conversou, ele falou, cara, foi muita felicidade na minha vida ter contato com vocês, que até então era um mundo desconhecido. E depois eu comecei a mandar umas coisas assim, houve cólera, houve isso para ele Olha ter só. contado, para o cara conhecer mesmo a coisa da nossa geração. Porque era vendida como, sabe? É o lixo cultural, o lixo musical, o lixo intelectual, e não é. E não é. Nós somos ricos na Oh, nossa essência, né, cara? com certeza. É que existe aquela coisa da cultura de elite, né? Que o que presta é o Chico Buarque, né? Sim. E se o pessoal for ver bem, teve muita música do Odair José que foi proibida na época da ditadura, né? O Odair José é muito rock and roll, cara. É Ele um é. cara muito visionário para as coisas que estão acontecendo no mundo. Mesmo quando ele fez a letra de Para e Tomar a Pílula, já E era uma sacação. O cara foi para Londres. Ele é um cara que brilha até hoje em show, faz grandes discos, tá? Você vê o próprio Ovelha, o Ovelha é um cara rock and roll pra caramba. Lógico que o cara faz isso, ele tem que viver da música, ele tem que se ater a alguma coisa, mas o Ovelha foi cantar no meu show. Cara, fazer como convidado, o cara é um grande músico, um grande cantor, sabe? Esses caras, existe aquela coisa no nosso meio musical, que não é um meio preconceituoso, existia muita coisa ruim também, tá? Existia nos anos sim, 80, se você for ver aquelas bandas que foi os Enlatados, que eu não vou citar, que as grandes multinacionais pegaram, agora é isso. Apareceu três, quatro que de abelha, apareceu, e aí ficaram pelo caminho. Quem não tinha originalidade e naturalidade, ficou pelo caminho. Porque, na verdade, a nossa geração, as bandas da nossa geração, era banda de carreira, fazer carreira, gravar disco aí. Porque nada foi fácil pra gente, pra nossa turma. Sempre foi dali, quebrando os padrões e resistindo. E é isso, não veio nada veio fácil, né? ô Miro, o papo está muito bom aqui. Queria que você Opa! falasse agora do livro, do seu livro. Então, esse livro aqui saiu em 2012, eu estou relançando ele agora. Até vou colocar umas coisas mais recentes, né? Que aconteceu tanta coisa na minha vida depois de 8 anos, nós estamos em 2020, né? Então, um sociólogo batera, um amigo meu, Edson, que conhece toda. É um cara que vivenciou dentro do movimento punk. Um dia, numa mesa tomando cerveja, pô, você nos conta a sua história de músico, da sua infância, das bandas, enfim. Eu falei, olha, se você quiser escrever o livro, tá? E aí ele conta um pouco da minha história, das minhas bandas, da minha vida, da minha família, né? Nesse livro, como eu comecei na música, como eu queria me tornar um jogador de futebol, como eu gravei os discos. Então fala da minha história, fala da minha banda, do Xumania. O Bivar fez um prefácio, né? Que ele é conhecedor muito da minha trajetória, sempre a gente esteve convivendo, né? Sempre perto do que eu estava fazendo como música, como arte, como, enfim, como dentro do rock. Ele fez um prefácio, acho que ele conseguiu traduzir o que é minha vida no prefácio, tá? Das minhas coisas, assim, da minha vivência na música, né, cara? Esse ano eu estou completando 40 anos de carreira, né? E 37. Então, esse livro eu até presentei os alunos aí da escola. Eu te dei o Sim. livro. Manda para todo mundo para conhecer o trabalho um pouco em PDF, o pessoal conhecer. Então, é minha trajetória como baterista, né? E os discos que eu gravei, a minha história, né? Eu fui até no Serginho Groisman, que é esse livro aqui, eu mostrar para o Serginho no Altas Horas. Eu fiz a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. E tem aí nas Saraivas da Vida aí também, Ah, que entendeu? bacana. Pessoal, o E Miro me mandou no arquivo PDF esse livro, depois eu vou disponibilizar nos grupos isso, o pessoal para os alunos ali, conhecer. para os professores, para conhecerem um É, pouco mais da história é. do Miro aí, baterista e agora É, um, é, vocalista do 365. é o resumo, né? Um pouco da minha história. Era para ter 220 páginas, mas como a editora tinha todo o lado da gente, né, cara, dentro do rock and roll, que na adolescência também a gente não foi santo, né? A gente aprontou pra caramba. Então eu contei tudo. Só que a editora resolveu tirar um monte de coisa importante, né? Da carreira, da vida, da vivência, né, da gente, né? Então ficou bem resumido também, mas dá para a pessoa entender um pouco como se chega com força de vontade e acreditar no que você quer, só com a cabeça pensando em com a força de vontade, você chegar a gravar tantos discos e documentários e tá
vindo do movimento punk, entrar dentro do rock brasileiro, né? Outro dia eu nem estava pensei muito nisso, o cara falou, você conseguiu uma proeza dentro na sua carreira, né? Você, o Mingau, vocês conseguiram ter bandas importantes dentro do punk, né? Bandas pioneiras, com o Ratos, o Lixo Mania, e uma banda super importante no rock brasileiro, né? Porque o 365 já é uma banda que veio dentro do rock brasileiro, com influências de música punk. Por isso que os punks gostam também, né? Porque não tem como você perder toda o caminho suave do que você fez na música. Não tem. Não tem como você perder essa essência, não perde nunca. Eu canto no Brega Punk, a roupa é tudo colorida, é roupa de brechó, a minha esposa também com moicana, mas a gente tem aquela atitude mesmo que a gente não perde, né? Sabe? Mesmo eu não sendo cantor, né? Entendeu? Mas eu aconselho vocês ir na internet e conhecer também esse trabalho aí. Okay. Pessoal, eu vou abrir agora aqui o pessoal fazer algumas perguntas para o Miro, quem quiser fazer perguntas, que eu acho que eu já falei bastante já. Certo? Já gastei minha voz. Então, quem quiser aí fazer alguma pergunta para o nosso amigo Miro de Mello, fiquem à vontade. Ô, Miro, vou fazer uma pergunta para você. Duas, na realidade. E aí, Luiz, beleza? Tranquilo? Como baterista, qual que é aquele... Putz, eu sou fã desse cara. E outra, quando você encontrou esses famosos aí que você bateu o olho, o cara, você falou, putz, esse cara é fera, é bom mesmo. Eu sei que são vários. Sim. Eu sei que são vários, mas o que você poderia me responder? Cara, pra gente assim, porque a gente é tão rotativo a nossa época da música, assim, eu posso contar um pouco da geração. Depois que o 300 que estourou, eu vi o show do Legião Urbana, assim, vi de perto, né? Falei, pô, o cara, não tem como você não falar que esse cara é monstro. Era o Renato Russo, a Legião Urbana, tá? Eu tô falando do 365. A banda Legião Urbana era uma coisa assim, fora do anormal, né? Eu vi no Ibirapuera, vi alguns shows, e cheguei a ver em lugares pequenos também, já tinha uma diferença. O Legião Urbana ia abrir o 365 o Renato era baixista. Depois eu vi no Napalm, da geração. Aí das bandas, assim... A nossa turma, para mim, todo mundo é espetacular. Cólera, o Ariel, o Clemente, eu digo, evoluíram muito como pessoa, como artista, tá? Evoluíram muito, tá? Sabe aquela coisa, conhecedor do que está fazendo? Você tem que saber o que está fazendo. Então, quer dizer, e espero que essa nova, que tudo é reciclável, tudo você tem que, sabe, o novo tem que vir, que esses caras que vão dar sequência, porque a gente não está aqui para entender, realmente se espelharam desses caras aí. Aí, de batera, que você me perguntou, eu gostava muito aqui no Brasil, do Charles Gavan do Titãs, tá? Do Gavan, sou fã dele, do batera do Golpe, o Paulo Ziner, que é meu amigo até hoje. O dia que eu vi o Robert Plant, do Led Zeppelin, quase que eu caio de costa, que eu adoro o batera do Led Zeppelin, o John Bonham, não tem como não falar desse cara, e o Tom Hayden do Sex Pistols, né? Do The Clash, do The Clash, batera do The Clash. Mas batera, esses batera pra mim, do Stuart Copeland do Police, o do The Clash, o Tom Hayden e o do Led Zeppelin, o John Bonham. Aqui no Brasil é o Gavan e o Paulo Ziner, para mim, né? Da minha geração, né? E aí esses medalhão que a gente encontrou pelo caminho, assim, a gente se divertiu muito caçando de Sá no Gugu, que a gente viu, pô, que legal, porque pra gente era até intocáveis, tá? Mas nós somos mortais, tá? Nós somos mortais. Então as pessoas são comuns, elas trabalham para fazer o melhor. Então o Tim Maia a gente viu também, vi na Continental, falei, quê? Então pra gente tudo foi um aprendizado, de saber, porque a música pra mim, ela entra em mim quando ela tem uma naturalidade, verdadeira, tá? Não, porque existem aqueles ídolos criados pela mídia, né? Quando você chega perto, não é nada daquilo. Então, como pra gente foi muito difícil fazer música sem ter estudado, e só um pouco, você tem um pouco, vamos agora, porque você não tinha recurso, e quando você vê uma pessoa que realmente veio dali e você falar, o Cazuza é diferenciado, é um cara diferenciado, não tem como não falar, o seu Raul Seixas,
a dona Rita Lee, entendeu? A nossa turma dos punks, hoje você pega, há muitos anos você pega dentro da proposta, vê um Ratos Porão com o Gordo, com o João Gordo, vê o Ariel, vê o Clemente, até eu mesmo, não quero modéstia à parte, eu me surpreendi cantando nos Brega Punks. Daqui a pouco eu me vi tocando no Sesc lotado, e é a hora que você tem que chegar, tem que estar preparado. Você tem que saber que está preparado, porque existe aquela coisa da mídia te empurrar e você vai ser aquilo. Só que quando você vai jogar o jogo tem que ser jogado. Não adianta você treinar mal e jogar mal. Você tem que treinar para jogar bem. Então, a gente tem que fazer o melhor. Então, essas pessoas assim, e aqueles shows internacionais também. A minha mulher, ela adora Michael Jackson, cara. Então, ela põe os vídeos, não tem como você falar que aquele cara é um monstro. Foi um monstro e é. Nunca mais na música pop vai ter um cara que nem o Michael Jackson. Nunca mais vai ter uma banda que nem o The Clash. Sabe? Não querendo ser. Você está entendendo? Mas vem que o novo vai vir. Vai vir uma coisa diferenciada, como veio o Chico Sainz, que eu vi show do Chico Sainz na São Zumbi. Teve muitas coisas bacanas que o Brasil sempre vem, né? E infelizmente, quanto tempo não veio um rock legal? Para a gente ver aqui, tem Rock in Rio, tem tudo, isso traz muita chateação, porque é um país enorme de cultura musical, mas todo mundo tem seu espaço. Não é só isso, sabe? Como o punk está aí, sempre ressurgindo com coisa bacana. Tem muita coisa bacana. Então é isso, né? É legal que a pessoa hoje, até menção aos mestres que estão aí, né? Eu fico muito lisonjeado quando chega um menino de que, eu toco por causa da sua bateria no 365, mestre. Eu falei, não, eu não sou mestre, eu sou aluno. Mestre é um nome muito... como é que pode falar a palavra certa? Acima de tudo, ser mestre. Mestre que ensina. Eu estava ali executando o meu trabalho, né? Não estou mestre, não. É um ser superior ser mestre. Palmeiro, o que você tem escutado de mais novo agora, ultimamente? Esses dias nós estamos ensaiando com o 365, tá? O mais novo que você vai dar risada. Nós estávamos ensaiando com o 365, nós estávamos passando um cover do Deep Purple, Burning. Tocando Burning, tá? Para se distrair. A gente ouve muito rock setentista, tá? E muito punk 77. Porque tem coisas legais pra caramba. Eu tava ouvindo o Steve, o The Clash no Japão, em 82, um DVD. Aquilo lá é monstro. Então, eu conheço pouco o novo do que eu escuto, tá? Do que é o meu segmento. Ainda eu tô lá naquelas Chico Jacks, ouço Exploit, ouço Tin Lizzy. A gente estava escutando Tin Lizzy, que tem muita influência. O Steve tem muita influência. Então, eu estou ouvindo muita coisa antiga ainda. Tá? Agora, eu não posso deixar de falar, não querendo ser esse trabalho novo dos Insociáveis, naturalmente está indo para um campo assim de musical, de tudo que a gente ouviu, mas com uma cara própria. Assim, a gente não sabe, isso lembra Stug, isso lembra não sei o quê, mas é muito cara que ouviu muito o todo e jogou dentro de uma banda e saiu isso daí, né? Ok. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o nosso amigo Miro de Mello? Eu queria fazer uma pergunta. E aí, Salve, tudo Miro, bem? Beleza? Fala, Sou Pedro Pedro, Ivo, beleza? do Frango, do Luiz aí da galera. Aqui de prazer, Pindamonhangaba, Pedro. sou professor. Beleza? Queria Beleza, fazer uma Pedro? pergunta para você aí, de coração, para aprender mais. Opa! Esse 2020 foi totalmente atípico, né, cara? Então a gente vive num momento de polarização política, essa pandemia e tudo mais, que a gente não sabe o que a mídia oferece de verdade e de mentira. A pergunta é: como é ser punk nessa época? O que é ser punk nessa época? E o que um punk faz nesse momento? Bom, primeiro é o maior momento de você escrever letras falando desse descaso, né? Dessa martelada que a gente tomou na cabeça do homem lá de cima, a humanidade tomou, né? Então a gente tem a ciência que a vida da gente não vale nada se a gente não tiver o semelhante ajudando o semelhante, né? Então, quer dizer, a gente, mesmo os punks, porque
a gente gosta de andar na rua, de ter a liberdade, de chutar as latas, de andar nas calçadas, e daqui a pouco você é podado de levar a vida, o seu estilo de vida, seja qual que for. Você ir jogar bola, você ir nadar. Então, por causa dessa pandemia aí, a gente foi bloqueado de viver. Então, a gente tem que refletir, tá? Por uma coisa melhor quando isso passar. Porque está provado que nem é números, né? É o ser humano mesmo que precisa melhorar o ser humano. Você entendeu? Se é que ele quer ser melhorado, se é que ele quer melhorar. Então está provado que quantas pessoas queridas não se foram, quantos parentes não se foram, quantos empresários não se foram com a doença. Então não é números, quantas pessoas ficaram adoentadas, ficaram totalmente, sabe? Então o que a gente tem que pensar, que é o pior ano da vida da humanidade, sabe? Espero que isso termine logo, que a gente reflita para um mundo melhor para todas as pessoas, né? Que a gente pense que, sabe? Porque uma criança não pode ter a liberdade de sair na rua e brincar num parque, como teve, ter a liberdade podada. Tá? Eu já estou no alto dos 58 anos. Hoje eu fui para a cidade, todos os cuidados que você está tomando e você não sabe se... Oi? Pode falar, Pedro. Não, manda bala. Você não tá, na verdade, fora disso daí, de você pegar uma doença e não tá mais aqui, você entendeu? Então, infelizmente, e aí muitos governantes, né, tá nem aí com o povo. Então, se o povo não pensar, até nesse momento, que é o momento político, do que ele quer, que a maior resposta tem que ser dada agora. Realmente, vão pensar na saúde, na educação, vão pensar no quê? Você vai votar num cara que não vai fazer nada e depois vai ficar reclamando? Você entendeu? Cada um com as suas escolhas, né? Você entendeu? Agora, eu tenho certeza que não é o Brasil que a gente quer, né? Ou o mundo que a gente quer. Ô, Miro, eu acho que quando está em crise, o mundo está em crise, em guerra, né? Tem o maior avanço em tecnologia. Agora, nesse momento de crise, que deve ter o maior momento das belas e mais preciosas composições, né? Eu acho que quem tem uma tendência deve pegar a caneta, pegar o violão, pegar a guitarra e fazer música. Né? Eu posso te garantir que você, sem esse momento, você fazia o disco em 1 ano. 8 meses, 1 ano. Você compunha um disco 14 músicas. Eu, com uma banda que tem 7 meses, já tem 14 músicas. Sabe? Para gravar um disco. Quer dizer, é o momento mais criativo e é o momento de você, no perdão da palavra, vomitar toda essa indignação e essa coisa que você tem, a gente tem dentro da gente, do que o que virá depois de tudo isso. Como é que vai ser? Porque em 2019, que já também foi um ano meio que existiu 2019 para trás. O que será depois de 2020 para frente? O que virá para a gente? Você entendeu? Até eu falo até para as novas gerações, né, cara? Porque a gente também, não que você quer morrer amanhã, né? Mas a gente já fez tanta coisa, viveu com tanta liberdade essa vida num todo. Agora, essa liberdade de você ter que se cuidar e não poder viver, né? Entendeu? Ficou difícil, né? A gente só está respirando, mas foi podada essa liberdade da gente por causa de toda essa coisa da pandemia. Pois é. Valeu, mestre. Obrigadão. Pedro, obrigado aí, um abraço, velho. Tamo junto. Obrigadão. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o nosso amigo Miro de Mello? Ninguém mais? Primo? Tudo tranquilo? Alunos, Michael, ninguém mais quer fazer pergunta? Então é isso. Miro, 1h30 de conversa aí, dá para a gente conversar até mais aí. Ô, Franz, obrigado aí, velho. Só que, infelizmente, temos que dar por encerrado o nosso papo, né? Até porque temos outros compromissos, também deve ter seus compromissos também. Não, tá à vontade, está à disposição aqui. Ok, mas a gente vai mantendo contato sempre aí, Miro. Pode ter certeza que a gente vai sempre te procurar aí para conversar, bater um papo legal aí. Espero que todos tenham gostado, Miro. Espero que vocês tenham gostado também de participar. Opa, para mim foi legal pra caramba, um prazer.
Tá, um beijão para toda a cidade aí de Pinda aí, quem sabe um dia a gente volta aí pelo menos Puxa, para passear, volta conhecer a cena da música aí também, que deve ter muitos músicos importantes, a arte aí no geral também, entendeu? E obrigado pela oportunidade aí, obrigado a vocês aí pela compreensão, pelo bate-papo e pelo respeito também, né? Pela música, pelo punk, pelo rock and roll, pela vida e cuide-se aí também vocês aí, tá bom? Opa, Parabéns você aí. Ô Miro, a nossa amiga professora Maria de Fátima aqui, ela acabou dizendo que ela retomou a juventude dela, né? Fez lembrar dos tempos áureos da juventude. Bom. Legal. Fraco não, hein? E o Miro, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer aí por você ter aceitado o convite, né? Por você ter uma pessoa tão solícita com a gente. E uma coisa que, às vezes, as pessoas criticam, né, as redes sociais, né, o Facebook e tantas outras redes sociais, mas graças ao Facebook nós acabamos nos conhecendo, né, meu? E tá aí, boa, foi um prazer. Foi um prazer. E quem você é um cara muito importante na cena também, viu? Tem que obrigado, isso. Um cara que sempre resolveu tá divulgando o trabalho das bandas, dos artistas, do movimento punk, do rock and roll. E um cara muito antenado aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, pela oportunidade de conhecer um pouco também, né, a nossa história, né, meu? Não tem como. Isso é que faz a gente seguir aí também com o trabalho aí, com essa estrada da gente aí. Eu acho que a Fátima está querendo falar aqui. Fátima? Sim, quero falar sim. Agradecer, né, pessoalmente. Oi, Fátima, tudo bem? Por mensagem. Bem, adorei a tarde, palestra excelente, sabe, fez retomar mesmo a minha juventude, minha adolescência, muito bom era aquela época, e que retorne de novo, né, o verdadeiro Rock in Rio, né? É verdade. Comparar o Rock in Rio de hoje com o que eu presenciei em 85, uma diferença grande, né? Sim, ali a gente era o verdadeiro encontro do rock. Hoje a gente tem muito ânimo, né, para ir, porque não é nada daquilo que a gente quer ver, né, quer assistir. Não. Na verdade, você tem que dar oportunidade para o rock ressurgir, né? Primeiro, os meninos que estão aí, quantos estúdios, quantas garagens não tem aí que tem alguém fazendo um som bom? Só precisa dar oportunidade. Então, depois que comercializaram o Rock in Rio em aspas, não apareceu mais nenhum talento, né? Então, a gente precisa, como eu falei do novo, de alguém com atitude, com alguém com texto, para mudar a cabeça da juventude, né? Para uma coisa bacana, como foi a minha geração, né? Com as bandas, com o punk rock que até hoje está aí, que é imortal, né? Na verdade, e como o rock and roll é imortal também, e fez muitas coisas boas, né? Muitas ações, na verdade, né? Sim, com certeza. Tentar passar para esses adolescentes, né? Para esses jovens hoje, né? Mostrar esse caminho, que eles tenham a escolha deles, mas que conheça, né, o verdadeiro, né? Legal, Fátima. Muito obrigada, viu? Obrigado você, Fátima. Obrigado você e saúde aí, tudo de bom. Muito obrigada para você também. Obrigado. A professora Patrícia Monteiro está agradecendo pela disponibilidade e pelo conhecimento compartilhado. E faz um convite para você, Miro. Quando vier a Pinda, venha conhecer a nossa escola. Vai lá conhecer a nossa escola, tá bom, Miro? Parabéns a todos aí pelo trabalho aí, foi um prazer, viu? Obrigado, Patrícia. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Luiz. Falou, Tamo junto aí. Eu vou continuar, continuando em contato, que eu me interessei pelos produtos, sim, da banda. Tá, beleza. Nessa época de pandemia, eu tive que me virar nos 30, né? E vender os merchandise aí pra gente pagar os boletos, as contas. Porque a gente tá parado. Eu só mexo com show, a gente tá parado com o show. Só vai voltar agora, sei lá, fevereiro e março. Então, é aquela coisa, né? Eu já peço permissão para você, tudo que eu tenho lá do Face, posso compartilhar sem problema. Sim, obrigado pela força aí, conhecer os produtos, obrigado mesmo, tá? E depois eu vou mandar também o meu trabalho para vocês distribuir aí gratuitamente aí o Spotify, as coisas para o pessoal conhecer aí, tá bom? Luiz, obrigado no coração, tamo junto, Franz. Eu que agradeço. Valeu. Forte abraço, valeu. Do pessoal, coração mesmo. Obrigado a todo mundo. O Michael, obrigado pelo convite virtual. Michael Douglas, o nosso artista.
Obrigado, Michael. Obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço aí. Um abraço, Miro. Até mais. Tchauzão. Tchau. Tudo bom. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.